Hoje eu vou falar sobre os erros que muita gente comete ao planejar uma viagem para o Vietnã. Então fica atento para você saber o que evitar. O primeiro erro que você tem que evitar cometer tem a ver com visto, porque o Vietnã exige visto de turistas brasileiros. Quando eu fui, eu paguei $25 por um visto de uma única entrada. Mas se você for entrar, sair, depois entrar de novo no Vietnã, é importante que você tenha o visto adequado, que é o de múltiplas entradas. Nesse caso, ele custa $50. E esse valor é de 2024. E saiba que o governo vietnamita cobra mesmo o visto. O segundo erro é viajar para o Vietnã na época errada. Mas qual a melhor época para ir ao Vietnã? Eu vou falar aqui das cidades em que eu estive. Mas é importante que você saiba que o Vietnã é um país comprido e a melhor época para ir para cada lugar varia, né, de acordo com o lugar. Então, para Hanoi e Ha Long Bay, a melhor época é fevereiro, março e abril. Já para Ho Chi Minh, a melhor época é de dezembro a abril, mas também dá para arriscar ir em novembro. Esses são os meses menos chuvosos. Eu fui no início de março e peguei dias bem quentes em Ho Chi Minh. Em Ha Long Bay, eu peguei dias nublados, mais frios, mas não chegou a chover exatamente, um pouquinho de nada. E aí o último dia em Ha Long Bay e em Hanoi foi bem quente. O terceiro erro é não calcular bem quantos dias ficar no Vietnã. Mas qual é a quantidade de dias ideal para esse país? Bom, eu passei 6 dias lá, mas eu conheci Ho Chi Minh e Ha Long Bay e passei menos de 24 horas em Hanoi, que é a capital. Nas minhas pesquisas, eu não achava que Hanoi ia ser muito interessante, por isso que eu não coloquei mais tempo para essa cidade. E de fato, chegando lá, eu não gostei de Hanoi. Então, de forma bem resumida, como foi o meu roteiro? Eu cheguei em Ho Chi Minh bem cedo e já comecei a turistar. Fui no Museu dos Vestígios de Guerra e no Palácio da Independência. E no final da tarde, eu fui para a Torre Bitexco ver a cidade do alto. Dormi em Ho Chi Minh. No dia seguinte, eu fiz um passeio saindo de Ho Chi Minh para os túneis Cu Chi. Na volta, eu conheci a pé, por conta própria, alguns prédios históricos importantes da cidade, mas só por fora, como a Catedral de Notre Dame, a Ópera de Saigon, o Prédio Central dos Correios e o Comitê do Povo. No final da tarde, eu peguei um voo de Ho Chi Minh para Hanoi. Daí, dormi essa noite em Hanoi. E no dia seguinte, eu peguei um transfer de Hanoi para Ha Long Bay para começar o meu cruzeiro. Nesse primeiro dia de cruzeiro, já deu para conhecer alguns pontos turísticos famosos dessa região, como a Tip Top Island, tem um mirante muito bonito, e a Luon Cave. E aí, ainda fiz uma aulinha rápida de culinária vietnamita no barco, tomei drink, vi uma apresentação musical no barco e jantei. No dia seguinte, eu conheci mais atrações de Ha Long Bay, como, por exemplo, uma vila flutuante onde moram pescadores, um museu sobre a pesca e mais uma caverna cheia de estalactites e estalagmites. Voltamos para o barco principal do cruzeiro no meio da tarde e aí deu tempo de descansar na banheira do meu quarto com vista para a Bahia e também para curtir um pouco o barco. À noite eu tentei pescar lula. No quinto dia eu vi o sol nascer em Ha Long Bay e fui para Amazing Cave, uma caverna impressionante, cheia de estalactites e estalagmites gigantes. De lá também a gente tem uma vista bem bonita da Bahia. E aí, depois disso, o cruzeiro acabou, eu voltei para o porto de Ha Long e lá peguei um transfer de volta para Hanoi. Deu tempo de ver ainda na parte da tarde algumas atrações de Hanoi, como por exemplo o lago Hoan Kien e também o templo Ngoc Sok, eu acho que é assim que se fala, gente. Também conheci uma pagoda, chamada Tran Quoc, que é um templo também. À noite eu fui ver um show aquático de marionetes. No meu último dia no Vietnã, o programado era ir para o Museu da Mulher Vietnamita, mas eu tive que trabalhar e acabei não conseguindo sair desse hotel nesse dia. E aí, às 3 da tarde, meu voo decolou do Vietnã para o meu próximo país no Sudeste Asiático. Além desses lugares, pode valer a pena você conhecer outros destinos no Vietnã. Por exemplo, Hoi An, que tem casinhas coloridas, varais de lanterna e um rio para você passear de barco. Sapa, que é cercada de montanhas e de plantações de arroz. Da Nang, que tem praias
parecidas com as do Brasil, e tem também uma ponte famosa, assim, com uma escultura de mãos. Nibin, com montanhas, rios e templos. Hue, que é uma antiga cidade imperial, e Phuoc, que tem praias bem bonitas. Já peço desculpas se eu estiver falando nomes errados aqui em vietnamita, tá? O quarto erro é não organizar bem a viagem de modo a conhecer outros países no caminho para o Vietnã. Não tem voo direto do Brasil para o Vietnã e você vai ter que fazer escala em algum outro país. Se você só quiser fazer uma escala de algumas horas, reserve 2 dias para ir para o Vietnã e 2 dias para voltar. Pois é, porque você vai ter que pegar pelo menos 2 voos longos, de mais ou menos 10 horas cada. Além disso, você vai ter que considerar aí o tempo da escala entre os países, né? E também o tempo que você vai ter que chegar antes dos voos para poder fazer todo o procedimento de embarque. E quais são os prováveis lugares onde você pode fazer escala, né? Você pode fazer escala saindo do Brasil, né? Em Istambul, na Turquia, em Abu Dhabi ou Dubai, nos Emirados Árabes, em Doha, no Catar, na Etiópia, que fica na África, ou em alguns dos países para onde tem voos diretos saindo do Brasil, como por exemplo a Holanda, a França e a Inglaterra. Eu recomendo que na hora de montar o seu roteiro, você tente ficar alguns dias nesses países onde você vai fazer a escala. Assim você cansa menos entre um voo longo e outro. E de quebra você acaba conhecendo um pouco alguns desses países, né? E dá para fazer isso muitas vezes sem custo, num stopover, ou seja, né, uma conexão mais longa onde você não vai ser cobrado a mais pela passagem aérea e muitas vezes nem vai ter que pagar a mais pelo visto, por exemplo, de um país. Dessa maneira você chega menos cansado no Vietnã e ainda conhece algum país no caminho, né? Quando você for comprar uma passagem aérea saindo do Brasil para o Vietnã, procure comprar a passagem saindo daqui para Bangkok, na Tailândia, ou para Kuala Lumpur, na Malásia. E não para o Vietnã direto. Por quê? Porque fica mais barato. Fica bem mais barato você voar daqui para a Tailândia e para a Malásia. E por quê? Porque essas cidades que eu falei, né, Bangkok e Kuala Lumpur, elas são hubs internacionais, elas recebem muitos voos de vários países do mundo. E daí depois você compra uma passagem separada desses países para o Vietnã, porque vai ficar mais em conta. Vai demorar um pouco mais para chegar no Vietnã, assim? Vai, mas vale a pena. E você pode adotar essa estratégia de fazer uma paradinha em outro país na ida e também na volta. Me conta uma coisa, você está planejando conhecer outros países nessa viagem além do Vietnã? Escreve para mim nos comentários. O quinto erro é não priorizar voos no seu deslocamento interno. Tem gente que, para economizar, prefere pagar uma viagem de trem ou de ônibus, ao invés de pagar uma passagem de avião interna. Só que o Vietnã é um país comprido e as distâncias são grandes. Para você ter ideia, para você ir de Ho Chi Minh até Hanoi, o voo direto demora um pouco mais de 2 horas. E se você for de trem, você vai levar, mais de 33 horas. O Vietnã tem companhia aérea dessa mais tradicional, que eu inclusive voei e foi super bacana. E também tem companhias aéreas low cost, ou seja, aquelas barateiras. Eu vou deixar aqui para você na descrição o link de um site onde dá para você comprar passagem de ônibus, de trem, de avião e até de barco. Eu mesma já comprei nesse site e deu super certo. O sexto erro é ficar sem internet no celular. Hoje em dia é muito importante você ter internet o tempo inteiro para você olhar um mapa online, para você olhar alguma informação de última hora ou até mesmo para você pedir um Grab, que é o carro por aplicativo mais famoso por lá. Eu e meu marido, a gente já chegou no Vietnã com internet no nosso celular porque a gente estava com chips que a gente tinha adquirido aqui no Brasil e já tinha feito toda a configuração aqui no Brasil em português. Foi super tranquilo. Eu testei um chip de uma empresa, ele testou o chip de outra, mas as duas funcionaram super bem. Para vocês terem ideia, o meu celular tinha sinal até em Halong Bay, que é um lugar onde muitas operadoras não têm sinal. E o atendimento é todo em português, é bem mais prático do que você ficar lá tentando comprar chip falando em inglês com funcionário vietnamita de lojinha de aeroporto. Eu deixei aqui na descrição os nomes e os links para essas duas empresas de chip que a gente testou lá e também cupons de desconto para você.
O sétimo erro a evitar é ir sem seguro viagem. É obrigatório o seguro viagem no Vietnã e o país exige mesmo. Eu comprei um seguro viagem, e eu paguei menos de R$ 11 por dia. E ele me deu direito a uma cobertura médica e hospitalar de até $60 mil. E em vários países, não só no Vietnã. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição o link de um post lá do viciadoemviajar.com em que eu falo qual é esse plano que eu contratei, quanto que ele custou, e também indico outros planos além desse que são até melhores do que o que eu contratei, tá? E também tem até 30% de desconto no seguro viagem se você comprar pelo link que eu deixei aqui na descrição. O oitavo erro que você não pode cometer é ir para lá achando que os vietnamitas falam inglês super bem. Não é bem assim, gente. Muitas pessoas que trabalham com turismo lá falam inglês, mas se prepare porque o vietnamita ele costuma comer as últimas sílabas das palavras. Além disso, eles falam com um sotaque muito forte. Teve, inclusive, recepcionista de hotel onde a gente ficou que não falava inglês muito bem. Por isso, na hora que você for comprar um passeio, não compre um passeio dessas agências de esquina baratinhas. Compre num site onde você consegue ver as avaliações de outros turistas que já contrataram aquele mesmo passeio. Porque normalmente os outros turistas falam se o inglês do guia era compreensível ou não. Eu vou deixar aqui para você o link de um site onde eu mesma comprei passeio lá no Vietnã, que foi ótimo. E já comprei passeios também nesse site para vários países do mundo. O nono erro é hesitar viajar para o Vietnã achando que não é um país seguro. Eu achei o Vietnã bem seguro sim, não achei perigoso. Eu e meu marido, a gente andou a pé à noite lá, sem nenhum problema. A gente não chegou a andar de transporte público porque era muito mais barato andar de Grab, que é o carro por aplicativo tipo Uber de lá. E era bem fácil usar esse Grab, tá, gente? Ele tem em vários idiomas o aplicativo, dá para você pagar o aplicativo, inclusive com a conta Wise, né? De um jeito super tranquilo. Aliás, se você não tem conta do Wise ainda, olha aqui na descrição o link para você fazer a sua conta. A gente lá também ficou em regiões mais centrais das cidades, né? E a gente não presenciou nenhum ato de violência, nem contra a gente, nem contra mais ninguém. A única coisa que aconteceu foi num dia que meu marido saiu à noite, numa rua mais movimentada, sozinho, sem mim. Teve uma pessoa que abordou ele, um homem abordou ele, insinuando que estava oferecendo o serviço de alguma prostituta para ele. Mas meu marido fingiu que não entendeu e seguiu o caminho dele. Então não teve nenhuma situação em que a gente passou medo lá. O que você tem que ter cuidado lá é com a segurança no trânsito. Porque em cidades grandes como Hanoi e Ho Chi Minh, o trânsito é caótico. Em vários cruzamentos não tem sinal de trânsito e também não tem faixa de pedestre. E quando tem, os motoristas não respeitam. Então você tem que ter muito cuidado na hora de atravessar as ruas. Além disso, é comum que os vietnamitas estacionem moto na calçada. Às vezes fica até difícil você andar pela calçada. E o 10º e último erro é não pesquisar quanto custa viajar para o Vietnã. Será que é barato mesmo viajar para o Vietnã? Eu fiz um vídeo só sobre os preços e custos da minha viagem e ele tá aparecendo aqui na tela, então confira.